Muito bom dia a todos. É, de fato, uma grande alegria estarmos de volta a um ambiente presencial, né, para discutir esses temas que nos movem ao longo aí da vida profissional e acadêmica. Cumprimento, portanto, a todos os presentes com grande satisfação, cumprimento a minha querida presidente de mesa, Suzy, minha amiga, e também os meus amigos German, Leonardo e Paulo. Bom, o tema, como dito, é o do voto de qualidade. Vou aqui fazer um brevíssimo histórico, todo mundo se lembra, né, tem presente essa discussão, mas no ano de 2020 foi editada a Lei 13.988, cujo artigo 19E diz que, em caso de empate, nas discussões administrativas onde que versem a determinação e exigência do crédito tributário, vamos reter essa locução, o empate favorecerá o contribuinte. Em caso de empate, o resultado será declarado, proclamado em favor do contribuinte. O ponto é que esta lei não revogou o artigo 20, no parágrafo 9º do decreto 235, que prevê o voto de qualidade nos processos julgados pelo CARF. Né? Os processos julgados pelo CARF, em caso de empate, o voto do presidente desempata, seja em que rumo for. Então vejam que é diferente. Antes eu tinha, e ainda tenho, vamos ver onde que se aplica isso, o voto de qualidade do presidente. O presidente vota, no caso de empate, é lógico, e o voto dele, seja a favor do fisco, seja a favor do contribuinte, lembrando que ele é sempre um representante do fisco, o que já nos dá uma ideia de em que direção será esse voto na maioria dos casos, desempata. Na Lei 13.988, artigo 19E, não existe voto de qualidade. O empate, qualquer que seja ele, não importa quem votou para lá, quem votou para cá, no limite até todos os do fisco podem votar com o contribuinte, todos os do contribuinte com o fisco, não interessa. O empate favorece o contribuinte. Bom, o contribuinte é a locução da lei, aqui já é um problema, né? De saída, eu já quero aqui expressar a minha opinião, o tempo é curto, então não terei aqui possibilidade de fazer muitas digressões, mas a minha opinião é e sempre foi, e até já escrevi isso, no sentido de que o voto de qualidade antigo, apesar de incômodo, apesar de inconveniente, era constitucional, ou não era inconstitucional, o que dá na mesma, né? Porque a gente tem mania, às vezes, de se deixar levar, não é? Assim, inconstitucional é aquilo que eu não gosto, aquilo que eu acho meio estranho, meio incômodo, é inconstitucional. Inconstitucional é o que contraria a Constituição. Não havendo nada na Constituição que impeça aquela decisão, ela não é inconstitucional. Por que é importante a gente... É óbvio dizer isso, né? Mas por que é importante? Porque há situações nas quais a Constituição deixa uma margem de liberdade enorme ao legislador. Uma solução que ele adote pode ser constitucional e a solução oposta também. Simplesmente porque a Constituição não quis entrar nisso. Uma solução não contraria a Constituição e, portanto, não é inconstitucional. E às vezes a gente pensa assim, para ser constitucional tem que ter algo na Constituição que referende aquilo. É o contrário. Constitucional é a presunção. Né? O juízo é de inconstitucionalidade. Há algo na Constituição que impeça aquela solução. Nesse caso concreto, já para não perdermos muito tempo com isso, eu penso que o voto de qualidade antigo não era inconstitucional, prefiro até dizer assim. E o novo também não. E aí essa já é uma parte aqui da nossa conversa, porque, como sabemos todos, existem ações diretas de inconstitucionalidade sobre este tema. Era a melhor solução? Não era. Poderia ainda haver outras. A atual é também?
Não sei, tal pode até ser que haja referenda de novo, outras soluções melhores. Agora, o ideal também não existe, né? Está na cabeça de cada um de nós, o próprio ideal. O juízo tem que ser, contraria ou não contraria o que na Constituição? Qual dispositivo? Qual princípio? Qual regra? Não podemos ficar nesse voluntarismo, não é? E aí, já entrando direto nas ADINs, eu quero dividir a minha exposição em duas partes, aqui dentro do que o tempo me permitir. Primeiro, a constitucionalidade formal e material desta regra. Segundo, o campo de aplicação dela, presumindo que ela é constitucional, eu acho que é, onde que ela se aplica e onde que ela não se aplica, porque, conforme sabemos, isso hoje também é um problema, é uma questão posta. As ADINs e os artigos e tudo que há por aí suscitam dois níveis de inconstitucionalidade. Inconstitucionalidade formal e inconstitucionalidade material. A inconstitucionalidade formal por três fundamentos. O primeiro, o de que esta lei, esse dispositivo de lei, que adveio de uma emenda parlamentar, a uma medida provisória, violaria a iniciativa exclusiva do presidente da República, porque foi, de novo, de origem parlamentar esse dispositivo, sobre leis relativas à criação, organização e funcionamento de órgãos da administração pública. Claramente, isso não se aplica, né? Esse dispositivo não cria órgão nenhum, não muda a organização de nada, e nem o seu funcionamento. É um critério de desempate em caso de igualdade de vozes, não é? Em um julgamento. Não está mudando absolutamente. O CARF era de um jeito antes desse dispositivo e continua exatamente igual na sua organização depois dele. O segundo, só para ficarmos aqui nos mais irrelevantes, né? O segundo argumento é o de que este dispositivo ele decorre de uma emenda aglutinativa proposta pelo relator, mas ele veio originariamente nessa emenda aglutinativa. Essa emenda aglutinativa não estava aglutinando nada porque não existia um texto precedente no procedimento legislativo sobre esta matéria. Em primeiro lugar, eu acho que isso já resolve a questão, o Supremo Tribunal Federal tem uma jurisprudência pacífica, tranquila, no sentido de que a violação do processo legislativo só é passível de conhecimento pelo Supremo Tribunal Federal quando a regra violada, ou supostamente violada, radique na Constituição. Se esta regra tem nível de regimento interno do Congresso, da Câmara ou do Senado, essa matéria é considerada interna corporis e o Supremo não entra na discussão sobre se ela foi violada ou não. E é exatamente o caso, né? Não há nada na Constituição, direta nem indiretamente, que fale em emenda aglutinativa. Portanto, essa matéria, ainda que alguma violação tivesse havido, não seria passível de conhecimento pelo Supremo Tribunal Federal e mesmo pelas instâncias inferiores naquilo que dissesse respeito pelo menos a juízo de inconstitucionalidade e mesmo a esse controle, porque o Judiciário tem uma postura aqui de autocontenção nessa matéria. Segundo que há um artigo recente, aliás, sobre outro assunto, não é sobre isso, de uma jurista chamada Roberta Simões Nascimento, ela publica no Jota constantemente, e são artigos primorosos, eu gosto muito de ler tudo que ela escreve. Ela é assessora no Senado Federal e é uma pessoa que entende profundamente do processo legislativo, e ela demonstrou, repito, sobre outro assunto, que a função das emendas aglutinativas, desde o seu nascimento, sempre foi permitir ajustes decorrentes de acordos parlamentares realizados ali no calor e, às vezes, nos últimos momentos da discussão, que nunca houve, jamais houve
nem na compreensão do próprio Congresso Nacional, a visão de que uma emenda aglutinativa que versasse uma matéria de maneira originária ofendesse o próprio regimento. O próprio regimento. E o terceiro argumento é o tal da emenda Jabuti, né, que não haveria pertinência temática entre esse dispositivo, que fala de voto de qualidade, e a matéria versada no texto da medida provisória. Há uma ADIM do Supremo Tribunal Federal, a ADIM 5.127, na qual a Corte firmou o entendimento da inconstitucionalidade da emenda Jabuti. Da emenda parlamentar, o Congresso pode emendar medidas provisórias no processo da sua conversão em lei, mas disse o Supremo, há de haver pertinência temática entre a emenda proposta e o texto originário da medida provisória. E qual é o fundamento disso? Aqui eu me reporto um pouco à palestra do nosso mestre Ives Gandra, sobre um ativismo judicial por parte do Supremo Tribunal Federal. Qual é o fundamento disso? Não há. Qual é o artigo da Constituição que determina isso? Nenhum. O princípio que o Supremo utilizou para declarar a inconstitucionalidade disso foi o devido processo legislativo, quer dizer, uma cláusula altamente aberta, com base na qual ele tutelou o exercício do poder legislativo. Porque, aqui entre nós, né, que não saia daqui, eu já vi os nossos parlamentares, justa ou injustamente, não faço juízo de valor, serem chamados de tudo. Agora, de ingênuos foi a primeira vez. Que eles não sabem o que estão votando, tenham paciência. É lógico que eles sabem o que estão votando. Se resolveram colocar ali, foi porque quiseram. Agora, se é inconstitucional ou não, no mérito, é outra conversa, é óbvio. Mas dizer que isso invalida o dispositivo decorrente dessa emenda, porque não há pertinência temática, não há nada na Constituição que conduza a essa conclusão. Mas o precedente está posto, e eu não estou aqui para negá-lo. Não estou aqui para negá-lo. Eu estou aqui apenas para dizer que, sendo uma norma que restringe drasticamente o exercício de outro poder, ela deve ter, uma norma jurisprudencial, ela deve ter uma interpretação restritiva. No caso lá, era um negócio que verdadeiramente não tinha nada a ver com o outro. Se eu não me engano, eu tenho isso escrito, mas não me lembro, tratava-se de uma medida provisória sobre questão fundiária e a emenda tratava da regulamentação da profissão de contador técnico. Não tinha nada a ver, zero relação. Então, quando for assim, e sendo certo que o Supremo, bem ou mal, eu acho que mal, decidiu dessa maneira, tudo bem, a emenda e o dispositivo dela resultante é formalmente inconstitucional. Agora aqui, o tema da medida provisória era transação tributária, que é uma forma de extinção do crédito tributário. E nós estamos aqui a tratar da decisão administrativa e reformável, que é outra forma de extinção do crédito tributário. Está no mesmo artigo do CTN, o artigo 156. O que mais eu posso querer em matéria de pertinência temática? Eu acho que aí é um preciosismo que verdadeiramente não tem lugar. E a Ordem fez uma manifestação como amicus curiae nessa ADIM 6399, onde ela demonstra que o tema foi amplamente debatido, transcreve manifestações dos deputados Arthur Lira, que na época não era presidente da Câmara, Marco Bertaioli, Vitor Hugo, que é líder do governo, acho que já era, inclusive, nessa altura, e Alexis Fontaine, fazendo menção expressa a essa alteração. Portanto, não cabe nem dizer que não se sabia o que se estava votando. Sabia-se e sabia-se muito bem. Portanto, não vejo inconstitucionalidade formal nesta medida, neste dispositivo. Neste dispositivo, sabemos todos que o voto do ministro Marco Aurélio, relator da ADIM 6399, foi no sentido de que não havia inconstitucionalidade material, assunto que eu vou tratar agora, mas sim acolheu esse argumento da emenda Jabuti. Então, é preciso atenção com isso. A inconstitucionalidade material, eu acho que a argumentação conducente a essa inconstitucionalidade material
chega a ser ofensiva aos conselheiros indicados pela sociedade. Eu nem gosto de dizer pelos contribuintes, pela sociedade, pelos órgãos da sociedade, isso que é verdade, né? Porque diz o seguinte, olha, agora o CARF é dos contribuintes, é dos sonegadores, esse pessoal vai fazer voto de bancada e vai exonerar tudo. E acabou, esculhambou-se tudo. Esse que é o argumento, assim, dito de uma maneira um pouco menos crua, mas é isso que está dito lá. Primeiro que ver a Fazenda preocupada e denunciando e desconfortável com voto de bancada, chega a ser engraçado, né? Segundo, que os conselheiros que lá estão, temos aqui a nossa grande conselheira Tatiana, eles são agentes públicos, lato sensu, sujeitos a infrações e sanções administrativas, inclusive criminais, né? Tem o compromisso e tem a prática demonstra de votar com as suas convicções. Então, esse argumento é simplesmente uma coisa, quer dizer, é quase que dizer o seguinte, olha, quando o empate era para a gente, o voto de bancada era para a gente, então, essas pessoas, representantes dos contribuintes, que também são seríssimos e exercem a sua função com maior denodo, esses são os depositários do interesse público. Vocês não. Vocês não são depositários do interesse público. Vocês não são portadores do interesse público. Essa é que é a mensagem que subjaz a esse fundamento. Isso não pode ser aceito. E não foi até agora, né? Nem o ministro Marco Aurélio embarcou nisso, nem o ministro Luiz Roberto Barroso, que, no entanto, em mais um laivo aqui de ativismo, disse o seguinte, esse dispositivo, artigo 19E, é constitucional, desde que, em caso de empate e de exoneração de vitória do contribuinte, fique a Fazenda Pública autorizada a ajuizar a ação anulatória. Existe um dispositivo no Decreto 70.235, artigo 45, que diz o seguinte, decidida a matéria em favor do contribuinte, haverá exoneração definitiva, com arquivamento. Esse dispositivo nem está em questão na ADIM. Nunca se discutiu a constitucionalidade ou inconstitucionalidade dele, e, no entanto, o ministro Barroso está indiretamente declarando o inconstitucional e colocando outra regra no lugar dele, o que não parece ser função do judiciário. Então, é outro ponto que merece a atenção dos doutrinadores, de quem, em suma, escreve sobre isso, debate sobre isso, não é, para alertar os demais ministros da impropriedade desta posição. Depois que chega a raiar a esquizofrenia, a União entrar com uma ação contra uma decisão sua. Porque o CARF é um órgão da administração pública federal. O fato de a sua composição compreender representantes daqui ou dali, não o desnatura como um órgão da administração pública federal. Como pode a União? É óbvio, num caso extremo de corrupção, etc., não estamos tratando disso. Na dinâmica normal, no funcionamento normal, diz assim, eu, União, não gostei dessa decisão minha. Então você tem que ir para o analista, não é para o judiciário. Por fim, o alcance deste dispositivo, pressupondo, como pressuponho, que ele é inconstitucional, que ele é constitucional e será mantido. Existe uma portaria do Ministério da Economia 260 de 2020, que tenta limitar, com base numa interpretação literalista e até ilógica, como nós vamos ver daqui a pouco, limitar o alcance deste dispositivo, dizendo o seguinte, de novo, com base naqueles dois pontos da sua redação. Determinação e exigência do crédito tributário, por um lado, decisão favorável ao contribuinte, por outro.
Não é? Sendo certo que nós mesmos aqui, que deveríamos primar pelo rigor da linguagem, todo o tempo chamamos o sujeito passivo de contribuinte. É lógico que isso foi utilizado em sentido amplo, até porque não faria sentido, a meu ver, permitir que o empate exonere o sujeito que realizou o fato gerador e não exonere aquele outro que nada tem a ver com o fato gerador, de alguma maneira, alguma relação há de ter, não é? Mas que foi posto por uma razão extra, e nós sabemos como que são postos, né? Sem fundamentação nenhuma, né? Sem demonstração mínima de conduta e nada do gênero. Então, que sentido teria, né, eu negar ao menos aquilo que eu dei ao mais? Não cabe, na minha opinião. É, de fato, um uso atécnico correntio do termo pelo legislador, como nós mesmos, repito, que deveríamos primar por essa precisão, nós mesmos falhamos o tempo todo nisso, né? Quantas vezes você fala contribuir, não, sujeito passivo, né? Corrige na aula, em palestra, numa conversa, todo o tempo. Segundo, disse o seguinte, esse dispositivo não se aplica em casos de pedido de compensação, pedido de restituição, responsabilidade, já falei, e imunidade e outros. Que não se aplique a discussão aduaneira e discussão antidumping, por exemplo, eu, pessoalmente, estou de pleno acordo. Porque, inclusive, quanto a esses assuntos, realmente não tem pertinência temática. A emenda. Porque se a medida provisória falava de transação tributária, né, e eu estou incluindo aqui uma nova forma de extinção do crédito tributário, alterando, né, um detalhe sobre uma das formas de extinção do crédito tributário, tem pertinência temática. Agora, aduaneiro, antidumping, realmente não tem nada a ver, né? E a gente sabe, o Daniel mostra no artigo primoroso no Conjur, que essas outras matérias, eu restringo mais, digo as não tributárias, elas se sujeitam ao decreto 70.200, todas, na verdade, se sujeitam ao decreto 70.235 por remissões. Mas essa remissão, a meu ver, vale, essa extensão do comando normativo, vale para tudo aquilo que for tributário e não vale para o que não for tributário. Até aí, eu sou capaz de concordar. Agora, dizer que compensação, restituição, imunidade não se sujeitam, cassação de imunidade, não se sujeitam porque não se está a tratar de determinação e exigência de crédito tributário, além de ser uma forçação enorme de barra, não é verdade. Não é verdade. Vamos pegar um caso de compensação. O contribuinte fala assim, eu, Marcelo, não canso de cumprimentar pela iniciativa da APET e desse Congresso. Eu vou lá e peço uma restituição, uma compensação. O CARF não vai me dar essa restituição, nem autorizar, homologar essa compensação, pelos meus belos olhos, de presente. Ele o fará quando entender que aquele crédito lá de trás, que eu paguei, era indevido. Ele está determinando, sim, crédito tributário, está deliberando, sim, sobre crédito tributário. Porque senão ele não me devolve. Por que ele ia me devolver? De graça. Então, isso é uma falácia. Na compensação, idem. O débito que eu compensei, cuja extinção eu pretendo, insisto, que se mantenha, esse é devido. Não estou nem discutindo. Mas e o lá de trás? Que eu paguei e agora digo eu tenho crédito correspondente a esse pagamento. Eu não estou discutindo exigência, exigibilidade, validade, procedência daquele débito. É claro que é só o que eu estou discutindo. É só o que se discute no processo de compensação. Então, não há por que ter-se essa restrição. A gente está acostumado com o comportamento dos fiscos estaduais, federais, municipais, quando perdem. São maus perdedores.
são péssimos perdedores. Não aceitam perder e manipulam, e inovam, e fazem o possível para reverter ou mitigar a derrota. Não aceitam perder. Esse é um caso disso. Esta portaria é um caso disso. E tem que ser tratada claramente assim. Na minha opinião, lógico, só posso dar a minha opinião. Então, este afastamento quanto a processo aduaneiro antidumping, ok, para mim. No mais, no campo tributário, a aplicação é ampla e restrita, e o dispositivo, voltando, é perfeitamente constitucional. Se sempre há insatisfeitos quanto a tudo na vida, né? Podemos pensar juntos, nós e o fisco, os fiscos, né, no caso federal, sobre novos caminhos para a solução desse problema do empate, porque o empate é um problema. Não existe empate no judiciário, salvo por exceção, porque todos os órgãos têm composição ímpar. Então, se uma vaga está aberta por morte, aposentadoria, qualquer coisa, ou alguém está impedido, suspeito ou faltou, pode ter empate, mas é excepcional. No caso do processo administrativo, nesse modelo paritário, o número é par, e o empate é uma hipótese, é uma possibilidade imanente ao sistema. Então, talvez seja possível pensar em soluções melhores, concordo. Agora, dizer que esta posta agora é inconstitucional, ou até mesmo que a anterior era inconstitucional, nunca achei que fosse, aí me parece que há impropriedade nessas afirmações. E com isso, tentando me manter no tempo, meu caro Leonardo, agradeço a atenção de todos e cumprimento novamente o Marcelo e a organização por esse evento. Muito obrigado.